Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Começa mais um Diz Aí, você de casa é o meu convidado. Fica juntinho com a gente até o final do programa de hoje. Deus quer falar ao seu coração, hein? Hoje temos um tema muito bacana e sabe quem voltou para conversar com a gente sobre este tema? Thaísa! Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada pelo convite, Ju. Estamos aí. Estamos aí, jovem que vence, lá de Duque de Caxias. E na camisa ali tá a mensagem, né? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Então, assim que a gente deu o desafio pra ela não, eis-me aqui. Isso aí. Topou o desafio e tá aqui, vai ser uma bênção. Assim como foi da outra vez, nós falamos de profetas dessa geração, vamos falar hoje sobre o poder da intercessão. Preparada, Thaísa? Sim. Vambora. Não é um assunto que você gosta? Ah, com certeza. A oração é... Gente, quando fala na Thaísa, a primeira coisa que eu me lembro é de intercessão, sabia? Amém. É sério, a primeira coisa que eu me lembro. E também no projeto que a gente fez da grade. É, né? A gente fez um projeto juntas lá na Igreja de Caxias, né? Sim, Foi uma sim. bênção também. E a primeira memória que eu tenho, assim, é a Thaísa ligada à intercessão. E assim, com muita propriedade, explica pra gente o que seria a intercessão, o que é esse ministério também. Pra quem não entende, né? Primeiro contato com esse nome, o que seria? Isso, não é algo para se assustar, né? É algo bem comum. A intercessão, ela é uma oração, mas ela é uma oração com um propósito, ela é uma oração com um objetivo, com um foco. Então, a cada momento se levantam intercessores por algum motivo, por alguma causa. Por exemplo, se você é de alguma igreja local, geralmente vai ter aquela equipe, né? Aquele grupo de intercessão das mulheres, dos jovens, né? Sim. Que são pessoas que se levantam e estão em constante oração por aquele trabalho, por aquelas vidas, por questões, por causas. Temos também intercessores que são específicos na área da saúde, pessoas, né, que têm alguma atuação ali na saúde, está passando por algum problema. Aí elas procuram essas pessoas que já são voltadas para, sabe, que é de guerra, né? São pessoas que vão orar de fato e orar com um propósito. E guerra resume um pouco, né, o que seria intercessão. É uma palavra que Sim. queria resumir isso. E qual que seria o poder da intercessão? O poder de interceder por alguém? Nossa, assim, a palavra do Senhor lhe declara, né, quando ele falou até com Ezequiel, que ele buscou em toda a terra um homem que se colocasse na brecha, né, e fosse como um muro e ele não encontrou ninguém. Então, o poder de um clamor pode salvar uma nação, salva uma vida, salva um trabalho. Então, são muitos livramentos que o mundo espiritual ele é muito ativo e, apesar de ser invisível, ele é muito real. Então, muitas das vezes, são livramentos que nós sofremos, não por nossas orações, mas por pessoas que estão nos cobrindo em oração e estão nos protegendo constantemente. Verdade. E é uma constante guerra, né? O mundo espiritual é real e muito sensível também, Sim. né? E eu acho que os intercessores têm essa sensibilidade também de saber quando orar. E já aconteceu de um momento que você nem imaginava e Deus te põe a orar naquela situação por uma coisa que você nem imaginava, mas Ele colocou, te trouxe à memória aquilo e você intercedeu? Sim, acontece às vezes nomes também que eu nem não conheço, mas ali naquele momento da oração o Espírito inclinou, então eu orei, repreendendo também questões assim de assaltos. São algo que o Espírito precisa estar sensível. E quanto mais você se coloca naquela posição, como a própria palavra diz, que ele busca, os olhos do Senhor estão atentos. Então, é uma pessoa, uma característica que o Senhor, Deus, procura. Então, quando ele encontra alguém, é aquele encontro do Kairos com o Cronos, né? Do Senhor, é aquele momento ali perfeito, ele pega e fala assim, bom, é você. Sim, sim. E que privilégio, né? Sim. Poder ser esse soldado que está na linha de frente, que está intercedendo ali pelos outros, pela nação. Afinal, a gente tem essa responsabilidade também. Mas teria, Thaís, eu queria entender assim, uma diferença entre você interceder e você orar. É a mesma coisa ou tem uma diferença? Não, tem uma diferença. A oração da intercessão, uma oração ela já tem resposta, né? Porque os ouvidos do Senhor não estão agravados para que Ele não possa nos ouvir. Mas a oração da intercessão, você está orando, como nós já falamos no início, com um propósito. Você está apresentando uma causa ao Senhor. Apresentai-me as suas firmes razões. Ah, mas eu estou orando às vezes por alguém que está desviado, alguém que ainda não conhece o Senhor. Não tem problema, porque a palavra do Senhor mesmo declara que pela pureza das mãos de quem está ali orando, intercedendo, se colocando na brecha, o Senhor ele consegue intervir e conceder o livramento, a cura, enfim, o milagre, o motivo pelo qual aquela pessoa está se colocando naquele campo de batalha naquele momento. A intercessão ela pode ter uma resposta imediata também, mas também acontece de uma intercessão, a busca por alguém ser um pouquinho mais prolongada. Isso acontece também, né? Sim, acontece, porque nós oramos, nós cremos que o nosso Deus é o Deus de já, ele é imediato, mas não acontece no nosso tempo.
é o tempo dele. E há um caso muito interessante que eu tinha separado para conversarmos, foi sobre quando a igreja primitiva estava em oração por Pedro, que ele estava preso. Então o Senhor realizou o livramento, enviou o anjo que libertou Pedro, mas quando Pedro bateu a porta, ninguém quis abrir, não acreditou. E essa é uma falha nossa. Muitas das vezes nós oramos, então o sobrenatural, o Senhor, ele realiza, estamos prontos para viver o milagre, mas naquilo que é natural, nós não temos essa atitude, essa ação, né? Porque Deus, ele liberta Pedro da prisão, mas abrir a porta, quem abre somos nós. Olha, que é isso? Thaís, a intercessão seria algo específico para algumas pessoas? É um chamado específico ou uma missão de todos? Não, a missão de todos. Todos podem interceder, todos podem se colocar em oração, mas existem pessoas que têm uma sensibilidade espiritual mais apurada. Então, como você mencionou, às vezes ali na oração vem um motivo, tá todo mundo ali orando pela família, pela cura, mas às vezes vem alguém ali que o Espírito leva para orar pelo livramento. Às vezes, dependendo da sensibilidade espiritual, sabe até a causa, um demônio específico que está agindo na causa, naquela pessoa. E repreende aquele demônio. E repreende aquele demônio. Então, são orações mais diretas. Todo mundo pode orar, se envolver naquele momento, mas tem pessoas que têm esse chamado único, exclusivo, e é lindo de se colocar na brecha e deixar Deus revelar justamente onde ele deseja o soldado naquele momento ali para atacar fogo nas obras do cão. E agora vamos juntos ao caso de hoje, porque alguém está pedindo ajuda, está com alguma dúvida aí na caminhada cristã e dentro da palavra a gente pode auxiliar essa pessoa. Quem mandou foi o Caio e ele escreveu assim: cresci na igreja desde muito pequeno. Os meus pais sempre foram muito envolvidos, especialmente a minha mãe, que participava do grupo de intercessão. E, para ser honesto, nunca entendi muito bem a razão de tanto tempo dedicado à oração. Para mim, se Deus já sabe de tudo que precisamos e queremos, então por que repetir tantas e tantas vezes? Respeito e até admiro quem consegue ficar tanto tempo orando, mas não entendo o motivo, já que Deus está disposto a nos atender a qualquer momento. Ele pede uma orientação. Diz aí, Thaísa. Então, a questão do tempo, né, da duração da oração vai muito da questão da intimidade. Quanto mais intimidade eu tenho com a pessoa, mais fácil é a conversa. Gente, oração é uma conversa. Só que a oração de intercessão já é uma oração voltada por uma causa, por um propósito. Então, às vezes, até o tom de voz se eleva, você é levado ali no espírito, você se emociona, você fica irado com determinadas situações, mas o tempo da oração, ele é determinado pela questão da intimidade. A intercessão, ela não tem que ser uma oração de 1h30. Às vezes, pode ser uma oração de intercessão de 15 minutos, cumpriu ali o propósito pelo qual o Espírito inclinou. Então, a questão do tempo, ele não é definidor, né? Ele é muito relativo, baseado na intimidade que você tem ali com o Senhor. Na questão da importância da intercessão, como nós já mencionamos aqui, é a questão da constância, porque quanto mais você ora, mais você se aproxima do Senhor, mais sensibilidade você tem, mais é revelado para você questões, mais é te dado estratégias, como nós vemos o caso também do Davi, quando ele foi enfrentar os inimigos, ele orou ao Senhor: Senhor, devo enfrentar esses inimigos? O Senhor já tinha falado para ele ir e para ele derrotá-los, só que aí o Senhor concedeu uma estratégia para ele, falou assim: Davi, você vai dar a volta e quando você ouvir passos por cima da amoreira, esse vai ser o sinal para você ir atacá-los. Então, esse tempo que você gasta em intercessão é um investimento onde Deus, ele vai te dar saídas, ele vai te mostrar saídas para você conseguir ter a sua vitória daquilo que você deseja, almeja. Às vezes é um livramento, às vezes é a conquista de um trabalho, uma empresa. Ele sabe direcionar e colocar as pessoas certas no caminho. E são estratégias diferentes, mesmo que seja o mesmo caso. Esse que você citou, aconteceu essa situação e a estratégia foi uma. Depois aconteceu novamente, mas a estratégia foi outra. Então, se você está sensível, se você já tem essa tendência, essa sensibilidade, né, a interceder, a buscar no Senhor essa estratégia, você vai entender que a situação pode ser a mesma, mas a estratégia pode ser outra. Isso. Porque muitas pessoas vão olhar: mas eu já passei por isso. Não. É só você fazer isso. Não. O tempo que eu invisto em oração é o tempo que eu perco em resolver problemas. Olha aí. Anota essa frase. Anota essa frase, você vai quebrar a cara muito menos. Sim. Você vai perder muito menos tempo, porque você vai ser ali cirúrgico. Você sabe aonde você precisa ir. E essa sabedoria só vem quando você está com alguém que é mais alto que você, mais forte que você. Sim. Então é isso. Esteja sempre com o Senhor, que Ele vai te dar a estratégia correta para aquela situação. Sim. Thaísa, de repente essa pessoa que está nos assistindo está se identificando com esse tema, né? Como é que a gente pode identificar os atributos de um intercessor? Porque de repente ela está se identificando e, poxa, eu acho que eu tenho esse chamado para intercessão. Quais seriam as características, né, da natureza de um intercessor?
Sim, geralmente é uma fome, uma sede por você conhecer mais do Senhor e desse mundo espiritual. Primeiro, o Senhor ele desperta uma curiosidade, como foi o caso, né? Poxa, por que orar tanto se Deus ele responde na primeira vez que eu orei? Se ele já sabe o que eu quero. Sim, vamos buscar na palavra, que é a nossa base, é o nosso manual de instrução. E vemos quantos casos de homens que se dedicaram à oração, como o caso de Ezequiel, que foi o que me despertou e o que me chamou na questão da intercessão. Foi, nossa, existe uma característica no homem que o Senhor procura. Então, poxa, eu quero ser achada pelo Senhor. Então, qual é a forma mais fácil de ser achada pelo Senhor? Ser justamente aquele que Ele procura. E é me colocando na brecha. Então, que brecha é essa? Quais são as causas? E nós vamos entendendo que é justamente essa questão da intimidade, se colocar ali por um propósito. O intercessor é uma pessoa que é inconformada, porque ele sabe que é um Deus poderoso, mas porque tantas coisas estão travadas e não estão acontecendo, e porque o poder do Senhor parece não fluir de uma forma tão natural na terra. Então, essas são as características que despertam o intercessor a se colocar nessa brecha, orar para ver pessoas sendo curadas, sendo transformadas, atmosferas espirituais mudando, potestades batendo em retirada. Se o seu bairro está muito violento, você pode se levantar aí na sua casa, na sua cidade e colocar essa potestade para correr através do poder da oração e da intercessão. Perfeito. E você acha que, por exemplo, você já deu essa situação de um bairro violento, né? Muitas vezes a gente entende que é uma raiz espiritual, né? Uma potestade agindo ali. Então, o Espírito já deu essa sensibilidade para você. E aí eu faço uma pergunta que encaixa em vários contextos, né? Tem situações que só vão ser mudadas, alteradas, se o intercessor se pôr a orar? Sim, um caso mesmo usando da violência, né? Caxias é extraordinário, é um lugar maravilhoso, porém, infelizmente, tem alguns casos, né, dessa questão da violência. Então, não estou dizendo que foi a minha oração, quem sou eu na fila do pão, não é isso. Mas quando nós colocamos em orar por um propósito, algo que não existia, que passou a existir, foi o segurança presente. Nossa, resolveu todos os problemas. Não, mas já foi um auxílio. Então, casos que costumavam ocorrer já foram reduzidos. Então, quanto mais pessoas se levantam ali em oração, unem a fé, mais mudanças acontecem. Tem coisas que só vão mudar quando você toma uma atitude. Sim. Quando você recorre ao Senhor. A gente costuma levar isso para a vida do direito, né? Você pode comprar alguma coisa e chegar totalmente quebrado na sua casa. Não foi você que quebrou, aconteceu assim. Se você não recorre, você vai pagar por aquele produto e ainda vai ficar com ele quebrado sem poder ter a utilidade dele. Agora, quando você conhece os seus direitos, né? Exatamente. Quando você tem conhecimento e se põe a buscar por ele, você começa a colocar isso ali, leva ao juiz, né? Você vai com o teu advogado. Sim. Isso é que vai fazer a diferença. Se você não for, simplesmente a situação vai ficar por isso mesmo. Exatamente. Então, isso ajuda você a entender que o mundo jurídico se assemelha muito a você buscar os seus direitos. Você falou, né, de expor a sua causa. Sim. Se a causa não é levantada, não é levada até o juiz, como é que vai acontecer? Ele não vai nem ficar sabendo, né? Então, precisa dessa atitude da nossa parte. Thaisa, essa pessoa, ela tá se identificando, como eu já falei aqui, e ela quer começar essa vida de intercessão. Como que ela faz isso? Quais são, assim, os primeiros passos para ela começar a engatinhar nessa vida de intercessão? Sim, é muito importante a vida no secreto, porque, como mencionamos, é uma guerra espiritual, então você precisa estar munido das ferramentas corretas, né? De toda a armadura espiritual, mas principalmente da palavra, porque enquanto você está ali naquele momento de oração, vão vir pensamentos, que é muito comum esse termo, pensamentos intrusivos, que é o próprio nosso inimigo, adversário, atrapalhando ali aquele momento em que você se posicionou para orar por uma causa. Então, quando vem um pensamento, quando você já está munido da palavra, você consegue repreender aquele pensamento, seja verbalmente ou seja também em pensamento, mas para você não entrar em uma guerra sem você estar preparado, que também isso está muito ligado com pessoas que têm esse desejo de orar, mas, nossa, eu tô orando e nada está acontecendo. Será que você está orando com um propósito ou você simplesmente está se colocando naquele momento ali? O nosso Deus, ele é perfeito, ele é maravilhoso e ele não lança fora nada do que nós fazemos para ele, mas essa questão da intercessão precisa ter, sim, um conhecimento bíblico mais profundo, até para você lidar com as questões das hostes, potestade, você entender essa diferença. Não é só sai capeta, ele nos obedece através do poder e autoridade no nome de Senhor Jesus, mas há causas específicas que você precisa nomear, espíritos específicos para que batam em retirada e através do nome do Senhor Jesus você tem o poder e autoridade para fazer isso. Lembrando que a intercessão ela é um dever sacerdotal. Aí você pensa, é só meu pastor que vai fazer isso. Não. É só a líder, né? Dizem que é a irmã do coque. Tá muito atrelado, né? Intercessão com o profeta. Tá entrelaçado, mas o que eu quero dizer aqui é que você foi constituído rei
e sacerdote. Essa missão também é sua. Se colocar na brecha também é sua. Esse desejo que veio no coração da Thaisa de ser uma pessoa a quem Deus está procurando é algo muito puro, muito genuíno e que Deus atende também a isso, né? E você está se colocando na brecha, como você falou, nada do que a gente faz para Deus passa desapercebido, né? Então, assim, Deus conhece e Ele sabe também recompensar, Ele sabe cuidar, não é? Perfeitamente. Thaisa, muito obrigado por tudo que você acrescentou no programa aqui de hoje. Antes de encerrarmos, faz aquele convite especial para quem é de Caxias, da região ali. O culto jovem, aonde é, quando acontece, qual horário? E me responde, esse jovem que for vai ser abraçado? Com certeza, você é o nosso convidado especial na Avenida Doutor Manuel Teles, né? Ali bem no centro de Caxias mesmo, em frente à antiga SEDAI. Os nossos cultos são aos domingos, às 2h30 da tarde. E você pode contar com todas as informações lá na nossa página no Instagram, que é JQV, @JQV Caxias. Perfeito! Thaisa, muito obrigada. Deus abençoe sua vida, família, ministério, tá bem? Você também. Amém, amém. Você de casa, um grande abraço. Muito obrigada para você que ficou até aqui juntinho com a gente. Deus falou o seu coração, eu tenho certeza disso. Você foi transformado, alguma chave aí virou no seu coração no dia de hoje. E eu te vejo numa próxima oportunidade. Deus abençoe e até lá. Fala, pessoal! Você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também. E aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!